Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Carreira Talk Show. Eu sou a Giovana, cofundadora da Growth Strategy, além de consultora de carreira e negócios e coach, e junto comigo para fazer mais um programa e agregar um monte de insights, eu tenho aqui do meu lado o Paul. Tudo bem, Paul? Oi, Gi, tudo bem com você? Tudo bem com vocês, espectadores? Sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, fazer mais um programa. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, é o Vanderlei Passarella, ele é diretor executivo da Synchron e Celint, formador de conselheiros, um executivo incrível que tem uma história fantástica e pode pegar papel e caneta que eu tenho certeza que você vai anotar vários insights na entrevista de hoje. Com certeza, e o Vanderlei vai trazer um pouquinho uma luz sobre esse mundo dos conselhos, que é um mundo diferente e muito interessante, então fiquem ligados para não perder nada. Vanderlei, seja muito bem-vindo ao Carreira Talk Show. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? O formador de conselheiros, olha só que honra, pô, a gente ter aqui um formador de conselheiros com a gente. E para o pessoal que ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, muito prazer estar com vocês. É sempre bom a gente poder ter um espaço para compartilhar ideias e interagir, né? Enfim, procurar trocar aí experiências. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha carreira rapidamente. Eu sou de formação engenheiro mecânico, foi minha primeira formação aí na Politécnica, São Paulo. Depois eu também, como estudo, fiz o bacharelado em economia à noite, enquanto já trabalhava na Dow Química. Eu fui trainee na Dow e depois acabei sendo efetivado. E em seguida eu comecei a fazer um mestrado em administração, que foi na época a gente conseguia trabalhar e fazer o mestrado stricto sensu, né? MBA na época ainda estava começando, não era uma coisa tão divulgada. Eu fiz o mestrado também, defendi tese na área de novos negócios. E da Dow eu segui uma carreira executiva, passei depois pelo Grupo Ipiranga, depois eu fui para o Grupo Votorantim, já como diretor, isso aos 30 e poucos anos eu já era diretor da unidade química do Grupo Votorantim, que era a Nitroquímica, São Miguel Paulista. Ali a gente fez um trabalho muito interessante de turnaround, de revitalizar os negócios, acabamos fechando linhas que eram muito antigas, que foram o esteio até do Grupo Votorantim, como viscose, fios de viscose. E foi um aprendizado muito rico, muito intenso, né, de transformação de organizações. Dali eu recebi um convite para assumir como um Managing Director de uma multinacional americana no Brasil. Na verdade, eu tinha um cargo para toda a América do Sul. Era uma empresa de embalagens retornáveis chamada Orbis. Eu tinha um projeto muito grande de fusões e aquisições, que acabou não vingando por conta de uma mudança de estratégia, né, na sede. E aí veio um convite para eu assumir como diretor na Petroflex, uma das grandes petroquímicas brasileiras, na época também listada em bolsa, e a Petroflex, fabricante de borracha sintética, uma das 10 maiores do mundo na época, com 3 fábricas espalhadas aí pelo Brasil, no Sul, no Rio de Janeiro, e também Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E a gente entrou, a empresa tinha sido privatizada da Petrobras, ela era do sistema Petrobras, foi privatizada no início da década de 90, logo ali no governo Collor, e ela não vinha performando bons resultados. Então, ela estava valendo, na época, quando eu entrei em 2001, ela valia em torno de 30 milhões de dólares na Bovespa, não era nem a B3 na época. Isso foi, então, naquela época, um valor abaixo, né, do que ela tinha até do próprio patrimônio, com 3 fábricas grandes e tal. A gente começou a fazer um trabalho muito forte lá de internacionalização. A empresa já era exportadora, mas eu vim com a filosofia que eu tinha aprendido no Grupo Votorantim, de internacionalizar de fato o negócio, começar a operar nos países, né, que ela estava. Então, eu estabeleci, primeira coisa, uma base em Hong Kong, depois eu coloquei uma base em Rotterdam, depois outra base em Wilmington, nos Estados Unidos. Ali em Wilmington começamos a fazer produto acabado, ali mandava produto semi-acabado e fazia látex e outros derivados de borracha. E começamos a colocar uma estrutura própria de pessoas, alguns expatriados do Brasil, outros que a gente contratava local. A empresa realmente teve um boom, porque a gente mudou a estratégia dela, né? Era uma empresa que estava focada muito na produção
de borracha para commodities, e a gente começou a colocar produtos de maior valor agregado, produtos especiais, e aí realmente ela começou uma valorização muito forte, né? No meio desse processo eu fui eleito presidente da companhia, e quando foi em 2007, conduzi o processo de venda dela para a alemã Lanxess. E foi uma venda bem sucedida, início de 2008 já estava concretizado, e a venda foi por 450 milhões de dólares, foi basicamente 15 vezes o valor que ela tinha em 2001 na Bovespa. Então, praticamente aí em 7 anos a gente multiplicou o valor por 15, foi de longe o meu melhor trabalho, né? Onde eu pude, com muita satisfação, contribuir de uma forma assim bem impactante, né? Claro que não foi um trabalho de uma equipe, a parte de produção, a parte de tecnologia, todo o pessoal de finanças que tinha lá, um pessoal realmente muito bom, e juntos a gente fez essa transformação. Dali, quando eu saí de lá, quando ela foi vendida para a Lanxess, eu fui para a Sinteco, né? Que vocês sabem que é sinônimo de categoria, são vernizes, né, para madeira. Na maior parte um produto que é uma cola para fazer compensado, aglomerado, né, o MDP, MDF. E ali a empresa pertencente ao grupo Peixoto de Castro, é uma empresa muito alavancada financeiramente, né, o grupo como um todo na época, estou falando aí final de 2007, era um grupo alavancado. E em 2008 a gente fundou uma nova empresa, fruto da fusão da Sinteco com a produtora de metanol chamada Procint e uma outra empresa chamada Meta, e formamos a GPC Química, cuja base é a Sinteco, e até hoje, né, os produtos ali básicos são Sinteco. Dali nasceu uma empresa que a gente repensou a sua estratégia para ela começar a performar resultados melhores, fundir logística, melhorar todos os processos. Ela realmente melhorou de um EBITDA que ela tinha na faixa de uns 60 milhões em 2007. Em 2008 ela performou 93 milhões de EBITDA, foi já um salto fantástico. Mas veio a crise das hipotecas pela frente, uma empresa alavancada financeiramente, praticamente quebrou em 2009. Então eu vinha de um caso de muito sucesso financeiro e pulei para um caso de uma incapacidade financeira, né? Porque os bancos retiraram linha de crédito, foi que eu brinco meu pós-MBA, ali meu pós-mestrado, porque eu aprendi na prática, né? Como é que tinha que tocar um negócio com dificuldade. Eu tinha um professor no mestrado que ele falava que um executivo você conhece no fogo. Então, eu lembrava sempre dele, eu estou aqui numa quentura que você não sabe, viu, professor? Eu lembrava dele ali, e realmente foi um sofrimento. A gente ficou ali 3 anos, tendo que acordar todo dia sem saber como é que ia fechar o dia, as contas, até que a gente conseguiu fazer uma emissão privada na Bolsa, 60 milhões, eu até participei dessa emissão, entrei com capital também, e a gente conseguiu reestruturar bem a companhia, salvamos ela, né, do perigo, depois de 3 anos, né, de muita luta, mas em seguida veio uma lei, a mudança no marco regulatório do gás, as mudanças de preços que a Petrobras na época começou a impor, né, estava ali no auge do problema da Petrobras, né, a gente nem sabia que tinha tanto problema, mas depois a gente ficou sabendo, né, das questões ali, e a gente não conseguiu manter a nossa principal fábrica, que era a fábrica de metanol, que dependia de gás natural. Tivemos que fechar. Eu, com um acordo, combinei com o conselho, com os acionistas, de fazer uma transição. Acabamos ficando caro a diretoria toda para uma empresa que tinha que enxugar e parar definitivamente uma fábrica inteira, uma gás química, né, ali na Vinda Brasil, no Rio de Janeiro. E aí eu fui para conselho e fiz meu sucessor, que está lá até hoje, com grande sucesso. A empresa agora voltou a valorizar, ela também, o grupo é aberto também na Bolsa, já desde então já valorizou 3 vezes a ação, e fico muito feliz por ter feito um trabalho também muito duro e ter conseguido colocar lá uma pessoa que eu contratei e que veio junto comigo, né, ajudando a transformar a companhia. Mas naquele momento, então, em 2012 para 2013, eu decidi me dedicar a essa segunda carreira que eu já vinha desenvolvendo como conselheiro. A minha carreira como conselheiro também começou muito cedo. Aos 35 anos, eu estava ainda lá no Grupo Votorantim, né, na Nitroquímica, quando um headhunter me chamou
para ser presidente de uma startup de internet, né? Na época, final da década de 90, teve aquela bolha na internet, né? Então, várias empresas começaram no setor e eram 3 jovens brilhantes que tinham acabado de fazer o MBA em Wharton. Um deles era brasileiro, que também era engenheiro do ITA, e os outros 2, um colombiano e um americano, me convidaram para ser o presidente. E eu falei, poxa, eu não posso, o que vocês estão me oferecendo não dá, né, assim, em termos financeiros. Mas eles falaram, mas vem aqui ser conselheiro. Eu falei, poxa, mas o que é um conselheiro, né? O que faz um conselheiro, como é que é? Eu falei, nós temos uns investidores, você vai sentar junto com eles e com a gente, né, uma vez por mês, nós discutimos a estratégia da companhia, ver o que nós precisamos fazer, e como você conhece bem o setor que a gente atua, eu acho que vai ser ótimo e tal. Eu topei. A empresa também me liberou para ser conselheiro. Eu tinha 35 anos nessa época, fui muito jovem, né? Principalmente na década de 90, a governança estava incipiente ainda no mundo e no Brasil. Essa governança, como a gente conhece ela hoje, né, como ela está aí espalhada pelo mundo, ela estava nascendo, fruto dos conflitos de agência, o problema da Enron, da WorldCom, isso em 1992. Então, eu surfei uma onda desde o início. Dali, aquela empresa, ela efetivamente sofreu um desinvestimento mais para frente, por conta de estourar a bolha da internet, mas aí eu já tinha sido apresentado para uma outra empresa, que era também coligada a um sócio dessa empresa que eu estava inicialmente, e aí foi, enfim, nesses últimos 23 anos, né, eu já estou com 58 anos, eu participei de quase 30 conselhos, né, entre empresas de startup, ONGs, associações, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, empresas familiares, e isso foi me dando uma boa experiência para que lá, quando eu decidi sair da Sinteco, então, por conta desse problema de ter que fechar uma grande fábrica, eu resolvi me dedicar só a esse caminho de governança. E aí eu já imediatamente entrei, logo em seguida, num grupo com 4 empresas, que é o Grupo S2, no Rio de Janeiro, famoso, que tem 4 marcas de moda, o Cantão, Headley, Kenner e Busy. E ali eu fiquei 5 anos como conselheiro e fui agregando outros conselhos e cheguei já a estar, nesse período, a atuar em quase 6 conselhos consecutivamente. Hoje eu estou em 4, né? Hoje eu sou presidente do conselho de administração de uma empresa de real estate, uma outra empresa de medicina nuclear, como conselheiro, outra empresa de calçados e, finalmente, uma empresa de international trading. E essas são as atividades de conselheiro que eu exerço. Paralelamente, como eu já disse, comecei a dar workshops para conselheiros. Isso iniciou toda uma carreira em educação para conselheiros, que hoje eu estou fazendo programas para formar conselheiros de uma forma rápida e uma forma prática, mas, ao mesmo tempo, lancei certificações. Hoje, nós temos a primeira e única certificação específica para conselheiro consultivo no Brasil. Não é um diploma, é uma certificação, um processo como uma ISO 9000, que a gente certifica que aquele profissional está qualificado para exercer aquela atividade. Tem uma série de etapas. Trouxe também a primeira certificação internacional para o Brasil. É um produto em parceria com uma empresa canadense chamada Governance Solutions. E é um Professional Director Certification Program. Você ganha um certificado global sem precisar ir ao Canadá, porque ele é o primeiro do mundo em EAD. É um programa muito rígido, são 220 horas mais ou menos de treinamento, são 20 provas, mais um exame prático, e que pode te qualificar para o mercado internacional. Então, uma opção bem interessante, né? E agora estamos lançando outros produtos, como o Fórum de Conselheiros, que vai ao ar em novembro. Nós temos programas para transição para a carreira de conselheiro profissional. Enfim, toda essa área educacional ganhou um vulto aqui na minha atividade. E, por último, eu também faço um pouco de consultoria. Eu faço consultoria para implantar conselhos em empresas, avaliar e desenvolver conselhos, fazer assessment de governança e propor melhorias de processo de governança. Então, hoje, depois dessa carreira de executivo, né, que teve aí
casos de grande sucesso financeiro e casos de grande dificuldade financeira, eu acabei entrando para esse mundo da governança e tem esses 3 braços. Um braço educacional, que está indo muito bem, muito bacana, a gente tem uma posição de nicho, né? Nós não somos um grande player nessa parte educacional, mas o que a gente faz é com muito amor, é com muita dedicação, com muita vibração, e isso repercute, né, em quem está fazendo nossos programas, nesse sentido de estarmos muito próximos e temos grupos pequenos que interagem, né? O outro braço é o braço da consultoria, que eu acabei de falar, e o último braço é a atuação mesmo em boards, né, que é uma parte muito importante hoje da minha atividade. Então, em resumo, foi isso, assim, a minha carreira, né, falando aqui em 15 minutos, aí, quase 40 anos de atividade profissional. É isso mesmo, e menos de 60 anos, ter passado por 30 conselhos, lidando com um assunto de alta complexidade como é a governança corporativa, que a gente sabe não é para qualquer um, né, Paul? Com certeza. Então a gente vai... É preciso um pouco de se dedicar, é preciso ter uma capacidade de compreender conflitos, compreender políticas, porque enquanto na carreira gerencial, a gente tem um apelo muito forte de aplicar as metodologias, as ciências, as ferramentas e tal. Mas quando você vai para conselho, as coisas não são só técnicas ou só científicas, você tem também a questão da arte da política, como que você toma as decisões em conjunto, como você arquiteta isso. E aí eu falo, né, que por isso que a gente montou as certificações, você precisa de um rol de competências que são complementares, diferentes, em alguns casos até bastante paradoxais, né, que você precisa desenvolver. Então, realmente não é um caminho fácil, é um caminho que precisa de dedicação, precisa de experiência e estudo, um estudo contínuo, é um estudo que é um lifelong learning, né, uma continuidade constante, mas que também tem a sua compensação, né, você trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, né, como eu, que sou engenheiro, vindo de uma carreira executiva, basicamente em indústria química, petroquímica, de repente eu atuar em moda, em calçado, em medicina, atuar em real estate, já atuei em empresas de tecnologia, enfim, um sem número de setores cuja demanda é a sua capacidade na íntegra, né? Você tem que ver a parte estratégica, a parte de controles, a parte financeira, auditoria, contratação e remuneração de CEOs, como você avalia os CEOs, é uma atividade bem mais demandante do que fazer simplesmente uma avaliação, né, de um funcionário que está ali na linha de frente. Um CEO tem uma série de requisitos especiais, né? Então, é muito gratificante você poder chegar nessa posição, e eu brinco que é também uma continuidade de uma carreira para quem gosta do mundo empresarial, né? Eu faço uma comparação que eu aprendi com um colega conselheiro, né, que ele fala assim, olha, se você gosta de esporte, aos 30 e poucos anos, você joga squash, velocidade, né, explosão, aquela coisa. Aos 40 e poucos, 45, você vai jogar tênis, preferencialmente no saibro, né, vai proteger teu joelho, não vai ter tanto esforço. Ao chegar aos 50 e poucos, você vai para o golfe, né? Então eu brinco que quem gosta do mundo empresarial, o conselho é o golfe do esporte, né? Você vai poder exercer isso até perder de vista, né? Um grande conselheiro que atuou já comigo, né, em uma das empresas que eu passei na minha carreira, ele é um dos cofundadores do IBGC, é uma referência em conselhos. Hoje ele está em 7 conselhos, aos 73, 74 anos de idade. E não é conselhinho, não. A empresa é grande, Braskem, Odebrecht, Marfrig, Vulcabras. Então, empresas top. Ou seja, é alguém que veio também desenvolvendo essa experiência, o estudo, etc. E hoje, aos 70 e poucos anos, está lá muito ativo, lúcido, com saúde. Então, é uma opção de vida, né, no final das contas. Exatamente, e aí eu até colocaria um viés diplomático, né, que precisa ser lapidado ao longo dos anos, e isso é feito, como você bem disse, com dedicação, prática e muita experiência nas costas, né? Perfeito, isso mesmo. Vamos fazer um breve intervalinho e aí a gente já retoma para fazer algumas perguntinhas para você. Ok. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma.
Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. 40 anos, Vanderlei, que história incrível, né? E com certeza, ao longo dessa jornada, você passou por várias situações, como você até comentou, né? De estar no fogo, né? De estar ali numa situação que é muito complicada. Que como executivo é muito difícil. Imagine então como conselheiro, né? Que tem que estar ali fazendo a parte política e orientando executivos a tomarem a decisão. Como tem sido isso, Vanderlei, na sua carreira, principalmente trabalhando em áreas que não são aquelas que você tem maior experiência, né? Que você falou muito do ramo químico, mas fazer conselho numa empresa de sapato. Eu vejo que hoje no mundo corporativo as pessoas querem quanto mais experiência no negócio você tiver, melhor. E você vem para provar que não é bem assim. Quais são as dificuldades que existem quando você entra para fazer um conselho numa empresa de um ramo que você não atuou? É interessante a tua pergunta, porque a grande demanda do conselheiro é o processo de tomada de decisão. E enquanto você tem pessoas que certamente conhecem o ramo, como o CEO e o grupo de diretores, os conselheiros não têm que tomar essa função desse grupo executivo. O conselheiro ele tem que atuar na tomada de decisão sobre as grandes questões, aquelas questões importantes, mas não tão urgentes. São questões que têm a ver muito com valores, propósito, ética, direcionamento, controles. Então, você pode fazer isso para qualquer negócio. Claro que, quando você entra num setor de atividade que é estranho à tua experiência, você vai aprender sobre isso, você vai visitar fornecedor, cliente, vai compreender os fundamentos daquele negócio, e é até aconselhável que no board, que no conselho, você tenha uma diversidade. Você tenha pessoas que venham de setores diferentes, diversidade de gênero, porque faz uma diferença ter mulheres no conselho, comprovado cientificamente, que melhora o resultado. É importante você ter diferentes estilos de comportamento motivacional dos conselheiros. Por quê? Porque se você tem alguém que é mais administrador, outro que é mais empreendedor, outro que é mais integrador, as discussões ao redor das tomadas de decisão vão ser embasadas por diferentes olhares, de ângulos diferentes, né? Então, lá no conselho é importante o debate tem que ser rico. Então, eu falo que é preciso ter um confronto e um consenso, né? Esse paradoxo de confrontar e chegar a um consenso é que você consegue tomar as melhores decisões. Se for todo mundo amigo, todo mundo é do mesmo setor, todo mundo tem os mesmos vícios, tem os mesmos olhares do mundo, as decisões vão ser muito naturais. É por aqui que a gente vai. E esse caminho por aqui pode ser o que já foi trilhado por outros e que não vai dar boa coisa, entendeu? Então, é preciso ter essa diversidade, né? Agora, há algumas competências fundamentais, né? Eu classifico para ser conselheiro, que há primeiro requisitos, hard skills, soft skills e diferenciais. Requisitos, ter visão geral de negócio. Seja porque você foi presidente, ou um C-level importante, ou você tocou uma filial, uma ONG, uma startup, ou você teve uma função
de alta gestão, onde você tinha interface com todas as áreas e os processos de negócio da companhia. Então, você adquire uma visão de negócio. Esse é um requisito. Segundo, hard skills. Você tem que ter hard skills do tipo demonstrações financeiras, conhecer estratégia de negócio. Você tem que ser um estrategista, alguém que é capaz de formular o pensamento estratégico, formular a definição de projetos estratégicos. Isso aí é uma demanda imprescindível para conselheiro. E outros hard skills, como, por exemplo, princípios de auditoria, enfim. Há um rol deles, né, que a gente até fala muito na aula. Os soft skills têm a ver com aquelas habilidades que são muito mais qualidades, né, da tua personalidade, como, por exemplo, a arte do debate, saber debater bem, saber se colocar, conduzir reuniões, ter capacidade de relacionamento, porque um conselheiro aporta relacionamento para a companhia, seja indicando outros profissionais, seja indicando consultorias que sejam de bom custo-benefício, ou até associações, contatos com outras empresas, enfim, o conselheiro tem que ter essa capacidade de relacionamento que eu chamo aí de soft skills. E, finalmente, diferenciais. Esses diferenciais vão depender de pessoa para pessoa, mas eles estão muito na classe do que são as demandas atuais para a maioria das empresas. Vou dar 2 exemplos. Mindset digital. É importantíssimo o conselheiro conhecer bem e estar aprofundado, ele ter essa cultura digital, até porque ele fez cursos, como eu fiz, por exemplo, curso de estratégias digitais, etc. e tal, mas também porque ele opera, ele tem esse paradigma mental de entender como é que é o mundo digital. Outro diferencial importante é conhecer bem sobre sustentabilidade. Isso está virando a pedra de toque agora em toda a empresa, né? O famoso ESG ou ESG, né? Que é Environment, Social and Governance, que no final das contas quer dizer que as empresas precisam começar a olhar atentamente para os seus stakeholders. E isso é uma coisa que eu já venho falando há muitos anos, inclusive no meu último livro, né? Que é A Reinvenção da Empresa, eu tenho um capítulo só sobre isso, falando do cuidado que os conselheiros têm que ter de cobrar da gestão como é que está o atendimento aos stakeholders, aos públicos. Como é que eles estão sendo ouvidos, eles estão tomando decisão indiretamente sobre as variáveis da companhia. Exemplo, nós estamos fazendo pesquisa de mercado para compreender qual é o interesse do nosso consumidor. A gente tem isso claro. Outro, nós estamos fazendo pesquisa de engajamento ou de clima para entender como é que está o nosso colaborador. Então, tudo isso é uma voz indireta que vem decidir dentro da companhia e o conselho tem a prerrogativa de cobrar e de entender se esses stakeholders estão sendo satisfeitos. Isso é o ESG, né? Levando ao extremo, pensar no lado social, pensar no lado do ambiente, sustentabilidade como um todo, né? Mas essa variável, esse conhecimento traz um diferencial para o conselheiro, e não é à toa que eu vejo um movimento muito forte agora de todo mundo querer conhecer esses fundamentos, esses pilares de sustentabilidade, para poder trabalhar bem nas empresas onde são conselheiros, né? Então, esses são diferenciais. Esse portfólio, então, de competências, né, traz essa capacidade de atuar bem, né, do conselheiro e de entender, né, o substrato onde ele vai estar. E poder atuar, inclusive, politicamente, né, como você falou, saber como é que você se relaciona com os outros, inclusive com os pares, né, porque no conselho você já não tem uma relação hierárquica, todo mundo é igual ali, inclusive o presidente do conselho. O papel do presidente do conselho não é ser chefe de ninguém, ele preside a reunião. Ele é um presidente de reunião, ele está ali para zelar para que a reunião seja boa, para fazer com que todo mundo participe, debata, não tenha ninguém que tenha uma prerrogativa de falar mais que o outro. Enfim, ele tem um papel muito de condutor, né? Um elemento catalisador para que aquilo funcione bem e que todo mundo contribua. Então, são papéis diferentes, né, que têm que ser aprendidos, né, por quem teve uma carreira executiva e quer migrar para a carreira, então, de governança. E é legal, Vanderlei, que dentro dessas soft skills que você trouxe alguma delas aqui pra gente, eu vejo em você uma soft skill de calma, né? De passar essa calma pra gente, inclusive no seu tom de voz, na sua fala.
E eu gostaria de saber se já teve algum momento em que isso foi colocado a teste, né? Se já teve algum momento, uma situação que você possa compartilhar em um conselho, seja na empresa, enfim, que você precisou testar essa sua paciência, essa sua calma e aprendeu alguma coisa com isso. Não, a gente testa isso diariamente, né? Diariamente nas reuniões, principalmente em grupos familiares, né? É comum, nós temos conflitos entre membros de família. É impressionante como, às vezes, você tem primos ou irmãos ou outros tipos de parentes que, se um falar A, o outro fala B. Já está no DNA. Se nós crescemos discordando ou porque teve um evento lá atrás, né, que o papai fez uma coisa diferente para mim e mais para você, e aquilo ficou marcado. Então, a gente está toda hora tendo que lidar com situações de conflito. E isso te leva na tensão também, né? Tem horas que você fica tenso, né, e vai para o limite, mas é importante ter essa calma, né? Pelo menos a manter, né, a mente lúcida para poder raciocinar e encontrar caminhos intermediários. Eu brinco que uma das soft skills, eu falo sério, são 3 soft skills ligadas aí à qualidade de relacionamento e de conflito. Uma é a capacidade de mentoria, né, a capacidade de você mentorar os acionistas ou outros membros da diretoria. Isso, às vezes, é exigido fora da empresa, né? Não que seja um processo formal de mentoria, mas você acaba executando, sim, uma mentoria informal. O outro processo é de mediação, né? E mediação nada mais é do que encontrar um meio termo. Parte do princípio que todos nós somos virtuosos, a gente tem uma visão boa da vida, né? Mas cada um com o seu ângulo. E, às vezes, essas duas visões não tem uma área de intersecção, ou a intersecção é muito fraca. Então, o mediador, ele faz isso, ele vai encontrando, ele vai puxando as áreas e vai fazendo com que elas se interseccionem para encontrar um meio, né? E esse meio, ele satisfaz as partes. Então, essa arte é uma arte da negociação, mas uma mediação porque leva em conta essas diferenças. E, finalmente, às vezes, o conselheiro é chamado para uma arbitragem, né? Várias vezes, num conflito de conselho, irmão, você que é externo, você que não está aqui, qual é a decisão que a gente tem que tomar? Então, assim, isso é uma arbitragem. Você tem que ouvir, estar muito atento, muito calmo ali, prestando atenção, vendo onde estão as idiosincrasias, onde está entrando o emocional acima da razão, e ali fala, não, é por aqui que eu vejo que é o caminho, pensando sempre na empresa, né? Um conselheiro sempre tem um dever de diligência e lealdade com a companhia. Ele tem que olhar, ele nunca tem que tomar partido de uma parte, ou de um acionista, ou de um diretor. Ele tem que sempre pensar assim, bom, se essa empresa fosse minha, o que eu faria? O que é melhor para ela, para a companhia? É esse. E a independência do conselheiro é importantíssima, porque ele vai ter que, às vezes, em algum momento, bater a mão na mesa e falar, não, isso aqui eu não concordo. Ele precisa estar muito seguro de que ele não depende daquela empresa, né? Não depende daquele negócio, daquele salário para sobreviver. Então, a independência dele, seja uma independência moral, uma independência ética, uma independência financeira, é crucial para a carreira de conselheiro. Então, é preciso se preparar antes, não só como competência, você vê como a gente está explorando e está vendo como é preciso diversas qualidades, é preciso se preparar financeiramente, é preciso se preparar eticamente, é preciso se preparar com as competências, né, com esses quatro rolos de competências que eu falei antes, para poder atuar bem nessa função de governança. E eu, particularmente, hoje estou convencido, né, depois de ter estudado bastante, de que a governança é a pedra de toque da melhoria empresarial no século XXI. Tem um livro de um famoso escritor estrangeiro chamado Rolf Carlson, que ele diz o seguinte: se o século XIX foi o século dos empreendedores, daqueles que abriram a porta do capitalismo e desenvolveram, desbravaram, né? O século XX foi o século dos administradores. Então vieram todas as teorias de administração, Taylor, Fayol, Peter Drucker, enfim, todos os grandes gurus da administração que melhoraram a eficiência do processo empresarial. E o século XXI, diz Rolf Carlson, será o século dos governantes. Eu digo governantes porque conselheiro é um nome não adequado. A gente não está lá para dar conselho. Nós estamos lá nas empresas para tomar decisão. Decisões relacionadas principalmente à direção e ao controle da organização. Então, eu estou muito convencido de que o século XXI vai descortinar
essa atividade, né, de governança como uma das principais atividades para qualquer tipo de organização, desde a startup até a empresa de capital aberto. Hoje ainda a gente tem uma visão de governança muito formalista, né, muito voltada para o aspecto de compliance, gestão anticorrupção. Quando a gente vê um problema numa empresa, você fala assim, não tem governança. Mas fala da boca para fora, nem sabe o que é governança. Governança, ela tem sim um aspecto de controle fiscalista, mas esse é uma das facetas. E nem é a maior. A maior faceta é do construtivismo, é de trabalhar o horizonte da companhia, perenizar a companhia ao longo do tempo. E perenizar a companhia ao longo do tempo, você vai mexer com um monte de coisa, cultura, valores, sustentabilidade, estratégia, projetos, né? Então, esse é que eu vejo como o século XXI vai ser um século de transformações. Tanto que eu acabei de escrever meu último livro, né? Ele vai estar sendo lançado provavelmente aí no fim do ano, cujo título inicial é A Carreira de Conselheiro, é o primeiro livro que vai falar sobre carreira de conselheiro, e nós vamos tratar lá em 16 capítulos sobre como construir uma carreira promissora para conselheiro. Então, eu cito muito o que eu estou falando aqui, né, dessa ideia de que a governança e os conselhos, eles vão ficar aí no século XXI, estão entrando agora com força, né? De novo, é preciso lembrar que é uma atividade muito recente, já existia isso no século XX, mas ainda como um chá das 5, né? Como um presidente chamava lá um grupo para se reunir cada 3 meses, olhar um pouco como está a empresa, dar uns palpites, né? Fazer um brainstorming, o toró de palpite, né? Toró de ideias e palpites. Mas, como a gente conhece a governança, ela veio no final do século XX, né, na década de 90, e agora que ela está realmente encontrando essa veia de ser um mecanismo de dirigir e controlar as companhias. E quando você coloca um grupo de profissionais experientes no conselho, eles vão checar tudo, eles vão questionar, vão fazer perguntas, né? Então, você tem o corpo diretivo, né, o presidente e os diretores, que estão sendo testados e estão sendo ajudados nos seus processos decisórios por um hall de cabeças mais experientes, que inclusive eu brinco, né, alguns cabelos brancos, né, e você vai ter a incorporação por esse processo de todos os públicos para participarem das decisões. Então você engaja o público. Então olha só que interessante, você tem um processo que ele é monocrático, na essência ali do diretor executivo e seu time. Ele é um processo que ele também é aristocrático, no sentido de ter um grupo que debate, e ele também é um processo democrático que envolve as partes interessadas. Quando eu faço essa comparação em aula, eu sempre cito que nós temos uma visão deturpada do que é democracia. A gente acha que democracia é votar nos seus representantes, seja no Congresso, seja no Executivo, o que é completamente um nonsense, né? Inclusive, os métodos que a gente tem hoje de eleger são certamente métodos muito imperfeitos, que estão perpetuando, muitas vezes, as pessoas mais despreparadas ou com más vontades ou com, enfim, desejos não republicanos em relação às suas funções. De fato, o que é democracia é fazer com que os públicos tomem decisões que sejam afeitas, que tenham correlação com aquilo que ele pode decidir. Então, fazendo essa comparação na empresa e no Estado, a governança estabelece, olha, essas classes de decisões são aqui desse corpo aristocrático, desse corpo dos sábios aqui, dos governantes. Essa outra classe de decisões são da diretoria executiva, do presidente e seus diretores. E essa outra classe de decisões, a gente tem que ouvir os nossos públicos para que eles se engajem com a gente. É fácil compreender que quando você engaja o teu público, a tua chance de perenização aumenta assustadoramente. Então é tão óbvio, mas é com a governança que isso vem se cristalizar, né? E agora os processos de ESG, etc. e tal. Fazendo um paralelo com o Estado, deveria ser isso também. Nós estamos muitas milhas e milhas distantes desse Estado no mundo inteiro. Não é só... Se a gente tiver a sorte de ter um belo governante que foi lá por conta de um processo que às vezes é até por sorte, tá bom, o país vai para frente, né? Senão vai ficar aí correndo atrás ao azar, né? Dando espaço para o azar ou para a sorte. Enfim, é assim que eu vejo o processo empresarial e vejo um futuro brilhante aí no século XXI para a governança.
Pois é, eu acho que a correlação desses termos, né, Vanderlei, que acho que confunde muito, né, porque eu já acho antidemocrático quando você é obrigado a votar, né, então eu não tenho a decisão de não votar, ou seja, já não é democracia, né, então eu já acho confuso tudo isso. E o nome governança, né, principalmente dentro de uma organização, é aquele nome que dá medo, né, ou seja, é alguém que está te fiscalizando para ver se você está fazendo certo, se você não estiver fazendo, algo vai acontecer. E eu vivi muito isso trabalhando em empresas alemãs que têm uma governança, que tem tudo isso, e as pessoas correlacionam isso como burocracia, como algo que vem para atrapalhar e não como algo que vem para ser perene, né? E aí as pessoas não entendem, poxa, eu trabalhei numa empresa centenária no Brasil, né? Então, quando eu estava lá, 110 anos de Brasil, se não é a governança, eu não sei se a empresa seria tão longeva, né? Então, eu acho que esse é o ponto que precisa desmistificar, as pessoas tirarem da cabeça de que a governança, né, ela não vem para burocratizar, mas ela vem justamente para fiscalizar e garantir que a empresa seja longeva, né? Esse é o grande ponto. Eu tenho até um termo para isso, viu, pô? Eu até patenteei o termo, registrei, porque eu achei muito interessante, chama-se perenização adaptativa. As empresas que têm uma boa governança vão buscar esse processo de perenização adaptativa. Por quê? Por que perenização? Porque você está engajando stakeholders, você está trabalhando os processos de direcionamento, então, portanto, a chance de você ir para frente e perenizar o nome do fundador, por exemplo, é muito maior. E por que adaptativa? Porque o mundo muda, o mercado muda. Veja a pandemia, né? A gente teve que se adaptar rapidamente a várias outras coisas. Empresas que têm uma boa governança também se adaptam mais rapidamente. Então, isso eu acho que essa junção perenização adaptativa é uma frase muito forte, tanto que eu acabei registrando aí esse termo. E aproveitando, né, já encaminhando para o final, infelizmente, mas se você tivesse, já comentou que você tem alguns livros seus, então também vou dar o espaço para você fazer uma propaganda deles aqui para o público, mas se você pudesse indicar um livro que te marcou, ou que você goste, que te ajudou de alguma forma, qual seria? Olha, são vários, né? Eu sou um leitor aí contumaz, né? Eu leio aí na faixa de uns 30 livros por ano. Tem um de negócio, acho que nós estamos falando aqui de negócio, eu teria outros de outros assuntos, mas acho que não é o caso aqui, mas tem um que realmente eu achei fantástico, que é o livro Outliers, ou Fora de Série, do Malcolm Gladwell, onde ele mostra o índice de distância do poder, e que o Brasil é um dos campeões desse índice, infelizmente. Então, ali me marcou muito, né, que para você ter maestria em qualquer atividade, você precisa de em torno de 10 mil horas de dedicação para aquela atividade. Aí ele cita casos como dos Beatles, Bill Gates e outros, né, que atingiram essa maestria e que chegaram nela quando tiveram 10 mil horas de atividade. Né? E como eu fui também um leitor de Aikido, eu sei que no Aikido você vai evoluindo e a insistência, a resiliência é importante, porque você parece que entra num platô, né? E se você não continuar insistindo, até você cai um pouco para depois subir para o novo platô. E aí você entra no outro platô. E tem que treinar. Então, de platô em platô, você chega na maestria. E para mim isso é muito forte. Eu acho que eu pratico isso. Né? Eu sou um cara muito disciplinado, acordo muito cedo de manhã e tenho minha rotina ali. Tem um momento de estudo, tem um momento de escrever, né? Como eu escrevo livros. Tem outro momento de eu praticar as minhas artes aí orientais, etc. Então, eu tenho essa rotina, depois eu começo a trabalhar, 8, 8h30, tomo meu café, começo a trabalhar e vou firme no trabalho até o final do dia. Então, isso repetidamente, né, de uma forma cada vez melhor, você vai agregando competências que você nem percebe. Às vezes, por exemplo, uma capacidade de ler pessoas. Eu percebo que eu vim desenvolvendo isso de uma forma muito bacana. Às vezes eu tenho contato com uma pessoa, só de olhar, eu já começo a perceber as nuances dessa pessoa. Parece que é como se fosse ler aura, né? Não é isso, é porque você já teve contato com tantas milhares de pessoas, né? Só processo como chefe ou como mentor, com milhares de pessoas que passaram na minha vida. Então essa experiência vai agregando, né? E outras, né? A capacidade, por exemplo, de ver caminhos estratégicos. Às vezes você entra numa organização, você já começa a entender os caminhos que ela deveria tomar, que seriam menos atritosos ou mais prováveis de ter sucesso. Então, tudo isso não é uma coisa que você adquire
porque você acordou bem, né? É porque você desenvolveu isso. E o livro Outliers, ele vem reforçar esse aspecto, né, da dedicação, daquele Deus ajuda quem cedo madruga, né? Eu acho que esse é um pouco a coisa que a gente percebe. Eu acho que é isso, acho que essa mensagem que eu quero dar, né, para quem está nos ouvindo, é de que tem que ter uma capacidade de se dedicar, uma capacidade de se apaixonar por alguma coisa, veja qual é o teu propósito, o que realmente brilha seus olhos, vai lá e fundo, vai passar barreiras, tem horas que você vai estar um pouco mais animado, poxa, é isso mesmo, será que é assim? Mas você não desiste, no outro dia acorda de novo, recomeça, aí vem aquela alegria, aquela felicidade de estar fazendo aquilo, e essa é uma força dinâmica, né, que te propulsiona para frente e não deixa você parar. Eu acho que é muito assim que eu vejo as profissões, as carreiras, né, e como que a gente tem que lidar no mundo do trabalho. Fantástico, Vanderlei. E se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que querem crescer na carreira, que dica seria essa? Tá muito a ver com o que eu acabei de falar, né? A dica é começar cedo. No meu novo livro, esse de carreira de conselheiro, né, eu já escrevi 4 livros, um sobre empreendedorismo, como criar seu negócio, outro foi sobre desenvolvimento de novos negócios, chama-se Fábrica de Ideias, Banco de Oportunidades. O terceiro foi sobre liderança, um livro de Despertar dos Líderes Integrais, e o quarto foi a Reinvenção da Empresa, esse foi o último, e agora o quinto que eu vou lançar sobre carreira, né? Ali no livro de carreira eu falo isso, que se você quiser alavancar a tua carreira, mesmo estando ainda numa posição de coordenação, ou ainda de uma gerência mais júnior, você começa a aprender sobre o que é dirigir empresas, começa a aprender como é que é dirigir empresas, e começa a aprender sobre o que é governar empresas. Quanto mais você pensar para frente, mais você vai trazer elementos importantes para a tua função atual. E carreira tem 2 componentes, na minha visão, né? Uma visão muito particular aqui, a carreira é competência mais oportunidades. Do lado das oportunidades, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Então, parece que tem um elemento de acaso aí. Mas há um componente seu, porque quando você percebe que o ambiente não é favorável, você não deve ficar insistindo, deve mudar, né? Ou você muda e se adequa, ou você parte para mudar efetivamente para outro lugar. Então, essa questão da oportunidade, ela é sim um elemento casual, mas ela também tem um componente da sua vontade. Então, preste atenção. E o elemento competência? Ele está totalmente ao teu alcance. Competência, para mim, é o seguinte, é quando você se torna maior do que aquilo que você está fazendo. Quando você é capaz de executar uma função com maestria e ainda é capaz de trabalhar nas adjacências, fazer coisas a mais, né? Você está maior. Quando você está maior, você está seguro para dar um outro passo e subir. Então, a dica que eu dou é isso. Pense na sua carreira como competência e oportunidade e fique atento a gerenciar suas oportunidades e a ganhar e efetivamente investir nas suas competências. Muito legal, incrível. Muito obrigada, Vanderlei, pela participação. Foi sensacional. Eu tenho certeza que, assim como para mim e para o Paul, vai agregar muitos insights para todos que estão assistindo. E a gente agradece de coração pela participação. Muito obrigado, Paul, Giovana. Foi um prazer estar com vocês. E estou à disposição aqui, se algum ouvinte quiser trocar ideia, ou mesmo vocês no futuro, desenvolver alguma coisa em conjunto, é sempre um prazer. Obrigado. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o LinkedIn do Vanderlei, os livros e tudo mais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, seguir e aproveitar tanto conteúdo aí que ele contribui, né? Você tem um site também da sua empresa, vou deixar aqui na descrição, que está sempre contribuindo com artigos e muita coisa legal. Então, vai estar aqui à disposição de vocês. Vanderlei, obrigado. Gratidão aí pelo seu tempo e por contribuir com tanto aí com a gente. Combinado. Abraço para vocês. Obrigado. Até mais. Abraço.